Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 29 de maio de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porquanto é o que os pais deles faziam aos falsos profetas. Lucas 6:26. Sugestão para a prece. Prece rogando ao anjo da guarda o estímulo à reforma íntima. Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Emmanuel na obra Caminho, Verdade e Vida. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos os nossos familiares, nossos amigos, todos aqueles que convivem conosco, porque nos auxiliam em nossa reforma íntima. Que consigamos, Jesus, a cada dia mais nos melhorar, modificar nosso padrão vibratório, modificar nossos pensamentos, nossas palavras, afinando-os com o teu evangelho. Graças a Deus. Meus amigos, hoje é o dia do tratamento espiritual. Ontem nós tivemos a reunião pública especial produzida pela TV Mundial de Espiritismo. Depois, se você ainda não viu a palestra, acessa lá no nosso canal que você vai estar vendo, tá bom? É um assunto muito interessante. Por que que nós abortamos? Foi o tema. E hoje nós teremos o tratamento a partir das 8 horas da noite, em nossa casa espírita. Os amigos que estão fazendo o tratamento à distância, também estamos em sintonia, em vibração. Mais tarde compartilharemos os nossos links da reunião, tá bom? Nós agora estamos divulgando somente no grupo da Casa Espírita, tá? E aqueles que não estão no grupo da Casa Espírita, a gente pode estar divulgando em particular aqueles que iniciaram o tratamento. Meus amigos, vamos buscar durante o dia manter a vibração positiva, fazer leitura do Evangelho, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, seja do Evangelho de Jesus. Também buscar fazer prece, evitar discussões, alimentação mais, mais tranquila, sem excesso, inclusive retirando a bebida alcoólica, retirando o cigarro, a droga, para que a gente possa, de fato, estar em sintonia com nossos benfeitores. Porque eles sempre estão conosco. Nós é que nossa invigilância nos afastamos deles. Meus amigos, hoje estamos há 80 dias estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, segundo o Evangelho de João. No total, nós estamos há 1.316 dias estudando as cartas de Paulo, estudando Atos dos Apóstolos, estudando os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e agora João. Depois nós vamos estudar as outras cartas, né, que também nós temos as comunicações de Emmanuel, inclusive o Apocalipse. Eu estava fazendo o cálculo, está dando 3 anos e 7 meses de estudo, bastante tempo, né? Todos os dias aí uma pérola para a gente estudar.
O Emmanuel, ele busca esse estudo centrado no método utilizado pelos judeus, quando eles estudavam a Torá antes do Cristo, né? Hoje eu não sei como que eles fazem, mas antes do Cristo, eles estudavam a Torá um versículo por dia. E aquele dia eles ficavam repetindo, repetindo, fazendo aí a sua avaliação, sua reforma íntima. Por isso que também nós utilizamos na reforma íntima um texto bíblico, um texto dos livros doutrinários e alguma meta, né? Para a gente estar trabalhando no nosso dia a dia, na nossa reforma íntima. Por isso que o Emmanuel opta também para trazer versículos dos evangelhos e descrever alguma coisa sobre aquele assunto. Só lembrando, antes de nós irmos para a mensagem, amanhã, quinta-feira, várias casas espíritas do Brasil, ligadas ao movimento Concafras, estará em rota, que nós chamamos Rota Paulo de Tarso. Então, as casas espíritas visitam outras casas espíritas, aquelas ligadas ao movimento, aquelas que não são ligadas ao movimento, e também visitam cidades que não têm casa espírita, não têm grupo espírita, para também divulgar a doutrina espírita, para divulgar o Evangelho de Jesus. Nós também faremos esta viagem, né? Nós iremos para Apiacás e Nova Monte Verde. Então, vamos dar uma encurtadinha aí na nossa rota, por causa da reunião Allan Kardec, que acontece no sábado e no domingo. Então vamos lá para a nossa mensagem de hoje. O escravo não permanece para sempre na casa. O filho permanece para sempre. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35. Filhos e servos. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses muitas vezes experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque, como servidores, aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus.
Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 125. Meus amigos, um estudo novo aí para nós, com novos esclarecimentos, novos conceitos, que é muito interessante. Será que nós nos encontramos na condição de servos ou de filhos? E é importante a gente fazer essa reflexão e ser sinceros e honestos conosco para respondê-la, né? E se nós formos analisar na condição em que nós nos encontramos ainda hoje, apegados às coisas materiais, cheio de brigas, encrencas íntimas, que defendemos sempre os nossos interesses pessoais acima dos interesses coletivos. Então, nós sempre queremos que a mentira prevaleça em muitas ações, com a nossa desonestidade. Então, ao analisarmos as nossas condutas friamente diante do Cristo, nós estamos mais para servos do que para filhos. Porque o filho, ele faz as coisas desinteressadas. Ele não tem interesse, de levar vantagem naquelas coisas que faz. Porque o filho está ali, ele está dedicado à obra. Ele não recebe por aquela função. Agora, o servo não, ele quer receber, ele se preocupa com as suas questões íntimas, né? Então, para nós chegarmos na categoria de sermos considerados filhos, precisamos avançar bastante, né? Por que que Jesus se intitula filho? Porque ele faz tudo desinteressadamente. Ele está com o Pai e o Pai está com ele. Nós ainda não conseguimos estar com Jesus. Oxalá com Deus, né? Então a gente não consegue estar com Jesus. Por mais que Jesus está conosco, todos os momentos, ele disse que estaria conosco. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então ele está conosco. Mas nós não conseguimos estar com Jesus todos os dias, todos os momentos, porque nós somos negligentes, nós somos aflitos, ansiosos, nós queremos nos dar bem, não importa se o outro vai sofrer, se vai faltar na casa do outro, não importa se nós estamos destruindo ou não a natureza, se estamos mecanizando até em cima do córrego, o córrego ficando todo assoreado, não estou fazendo nenhuma contenção, nenhum equilíbrio. Então, estou sendo aquele que não está cumprindo com o dever de filho, porque o filho cuida. O filho cuida da casa, ele também ampara, não precisa do pai ficar pedindo para ele fazer os reparos, ele vai sempre cuidar. O servo não, o servo é pau mandado, né? O servo, se não mandar, ele não faz. E quando faz, muitas vezes, é brigando. Aí vem uma enfermidadezinha, vem uma enchentezinha, né? Vai fazendo os deslizamentos, vai atacando, tirando o servo da sua zona de conforto. Então, isso tudo vai provocando mudanças no nosso ser. Por isso que é muito importante a gente refletir sobre nossa conduta. E a nossa conduta não é só com o nosso próximo, é com a natureza em geral. Porque a terra é a nossa casa que nós temos. E somente os mansos e pacíficos que vão herdar a terra. Então, se a gente ainda não está nessa condição, então a gente ainda precisa avançar bastante, né? Então, vai vir muitas enfermidades, vai vir muitos deslizamentos, secas, vulcões, terremotos, é como se fosse um chicote, né? Para que o servo aprenda e deixa de ser servo
para a gente ser realmente filhos. Então, meus amigos, temos que avançar bastante, né? A gente vê aí o tanto que precisamos melhorar na nossa vida para, de fato, sermos os filhos de Deus. Sermos aqueles que cuidam e não aqueles que usam das questões, né? Então, é importante a gente repensar nossa conduta aqui na Terra, né? Então, vamos trabalhar no nosso coração a bondade, a fraternidade, o amor, o perdão. Vamos afastar todas essas encrencas, essas intrigas que vão causando tanto transtorno, tanta desavença na família. E não só na família, em todos os ambientes. Quando a gente prioriza isso, ainda não somos filhos de Deus, somos só servos. Então vamos orar. Graças a Deus, bondoso Jesus. A cada dia que estudamos o teu evangelho, a gente vê que precisamos avançar muito em nossa reforma íntima, nas mudanças estruturais da nossa vida, alterando os valores que nós temos, para que a virtude seja o nosso guia, porque só aqueles que de fato vive e que faz a vontade do Pai é que é filho de Deus. Aqueles outros, como nós, que ainda somos muito resistentes, vaidosos, orgulhosos, egoístas, interesseiros, ainda estamos na condição de servos. Por isso que sofremos muito. Vem, Jesus, em nosso auxílio, em nosso socorro, em nossa falta de fé e também na nossa falta de vontade de avançar na nossa reforma íntima. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.